Hoje nosso tema é o seguinte: surto de adoecimento mental na população idosa. Como é que a gente pode tratar dessa questão do adoecimento mental, sobretudo nesse período de pandemia, doutor Beleza? Esse período de pandemia, Geraldinho, e nesse janeiro branco, que é o janeiro que a gente celebra não, a gente faz alusão, reforça a importância da saúde mental. Então, como uma forma de fechar o janeiro branco e uma forma da gente também levantar essa bola do adoecimento mental, haja visto que nos últimos dias a gente foi tomado por muitas informações, um verdadeiro exagero, na minha opinião, de como a gente está numa crescente de doenças respiratórias, fato esse que no começo do ano é sempre esperado. A gente sabe que temos agora uma novidade que é a Covid-19, que já não é tão nova assim, e que isso gera um sofrimento, uma angústia, um medo, que a gente não consegue de maneira objetiva medir, mas que a gente tem observado na prática o adoecimento, à medida que um surto de gripe, um surto de doenças respiratórias acontece naturalmente um surto também na mente, no medo, na tensão, no estresse, e as pessoas muitas vezes deixam passar isso despercebido. Elas abrem quadros depressivos, abrem quadros de transtornos ansiosos gravíssimos, alguns com surtos também psicóticos. Elas perdem o sono e elas não conseguem associar que isso também tem a ver com a famosa imunidade, né? A gente falou por diversas vezes aqui que a imunidade ela tem uma relação direta com o estresse. As pessoas que têm estresse, têm depressão, têm ansiedade, elas têm um risco muito maior, tanto de adoecer como de agravar. Aí, no caso, alguns estudos que eu dei uma revisada ontem eram relacionados à Covid. Mas a gente sabe que isso também tem relação com outras doenças infecciosas gripais, como a influenza, a própria pneumonia. Então não é momento da gente se desesperar. É bem verdade que o medo ele leva a uma situação de maior cuidado. Ele deve levar, sim, a gente ter uma cautela, a gente se precaver, reforçar as medidas de controle da disseminação do vírus, mas isso não pode ultrapassar o ponto da normalidade, da serenidade, de perder o sono, de ficar estressado, de se isolar totalmente num canto de ninguém poder perceber. Os idosos eles sofrem muito com isso, porque eles são as pessoas que mais estão sofrendo talvez com essa Covid, porque eles não podem ter sociabilidade, uma das medidas que a gente sempre orienta para um envelhecimento saudável. A gente poderia, ao invés de ficar, isso aí é uma dica, ao invés de ficar angustiado, de ficar tenso, de ficar com medo, de ficar estressado, é buscar soluções, né? Buscar uma paz espiritual, uma paz mental, relaxar, buscar uma atividade lúdica, uma atividade física. As autoridades poderiam muito bem buscar uma antecipação dessa vacina da gripe. Não adianta ficar só tratando gripe, não, porque é que não antecipa. É possível a antecipação? Rapaz, como é um calendário do Ministério da Saúde, eu não sei se isso é possível. Mas o nosso inverno aqui ele começa em janeiro, então tem que vacinar o povo logo em dezembro, janeiro. As pessoas também têm que buscar se vacinar contra a pneumonia. Tô canso de prescrever a vacina da pneumonia e as pessoas terem dificuldade para tomar essa vacina, manda buscar, espera. Então, algumas coisas devem ser feitas nesse sentido também, já que a prevenção foi visto que é com a vacina, e aí não é só para a Covid, a vacina da gripe, a vacina da pneumonia, isso tem que ser visto. Eu não falo a nível aqui só de Caicó, talvez, mas do Rio Grande do Norte, do Brasil, rever esse calendário vacinal. Por exemplo, São Paulo antecipou, teve um surto de gripe lá e antecipou o calendário vacinal. Então, por que não aqui? Porque na medida que esses surtos acontecem, Geraldinho, se a gente vacina a população,
com a gripe, com a vacina da pneumonia e a própria da Covid, as pessoas naturalmente vão ter uma tranquilidade maior, as restrições serão menores, já que agora tem a questão do passaporte vacinal, o comércio vai fluir melhor, e aí é outra seara. O que eu estou preocupado, na verdade, é com meus idosos, com a família deles e com os cuidadores, mas é uma crítica que a gente faz, essa forma de que, por que não vacinar agora, já que a gente está no período de gripe agora, não adianta vacinar depois que tem a doença, que a gente já consegue imunizar naturalmente. Para a nossa saúde mental, isso é muito importante. Então, esse janeiro branco, a gente falou aqui algumas vezes sobre doenças mentais, sobre adoecimento mental, sobre impactos da pandemia, será uma sequela que por muito tempo a gente vai precisar tratar as doenças mentais, principalmente dos idosos que foram os mais isolados, que são os mais isolados, que são os que mais tiveram impacto. Muitos demenciaram, muitos entraram em depressão, muitos não conseguiram mais ter a mobilidade que tinha antes, pararam diversas atividades. Então, esse surto de adoecimento mental da população idosa é uma realidade que a gente já vem enfrentando, e em momentos como esses que a gente está vivendo agora, de gripe, de resfriado e de terrorismo, tem que se repensar, tem que se pensar também na serenidade, no sono, no estresse, porque isso, se antecipar as coisas, não vai resolver. A socialização para o idoso é uma das formas de se combater as questões de doenças mentais? Infelizmente, o período impede isso. Agora que a gente estava voltando às atividades em grupo, nas piscinas, alguns grupos com algumas estratégias, grupos de idosos com algumas estratégias de medidas sanitárias, de distanciamento, quantidade de idosos, estavam voltando a ter uma sociabilidade, as famílias estavam voltando a ter a visitar as pessoas. Depois da vacina as coisas ficaram melhor, mas com esse surto, com toda essa tempestade de notícias ruins, todo mundo voltou. Ontem mesmo a gente respondeu muitas mensagens de muitos pacientes que entraram em contato perguntando, desesperado, o que é que poderia fazer para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó não ter gripe, se tiver gripe o que é que faz. E assim, a gente percebeu que está desproporcional o medo, a inquietação. Isso é complicado. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, deixa eu só trazer aqui, que certamente deve ser relacionada inclusive com essa questão que o senhor tem falado aqui agora sobre o Janeiro Branco. Vamos ouvir. Bom dia, doutor Belísio. Minha mãe tem 77 anos. Eu também estou escutando o seu programa, mas é muito difícil para minha mãe. Ela mora na casa do meu irmão, mas ela não gosta de animal, ela não gosta de planta. A gente não sabe mais o que fazer. Tudo ela diz que está doente, e quando está uma dor, e agora só vive dizendo que está com a sonolência. O que é que eu faço? O que é que ela faz? E o caso dela aí, da senhora que ela falou, não gostar de plantas, animais, isso já é um sinal de possibilidade de problemas mentais no futuro? Se ela antes gostava e agora parou de gostar, é sim um sinal. Agora, essa paciente, independente de gostar de planta, de animal, ela muito provavelmente está doente. Ela está com alguma doença a nível de saúde mental que está fazendo com que a família sofra junto com ela, está tentando de todas as formas entretê-la e ela não consegue. Então, minha recomendação era levar para uma avaliação, porque vou dar um exemplo de depressão, por exemplo, ela não vai se manifestar na maioria dos idosos com sintomas clássicos como no adulto jovem de choro, de melancolia, não. Vai se manifestar muitas vezes dessa forma. O paciente idoso não tem mais prazer em fazer algumas coisas que antes ele fazia, muda o humor, o comportamento, nada para ele tá bom, ou tudo tá doente, tem sonolência durante o dia, muitas vezes tem insônia à noite. Então essas alterações são sintomas indiretos, alguns desses diretos até, de que o paciente tem algum transtorno do humor, no caso depressão, ou mesmo um transtorno de ansiedade, mais parecido com depressão. Então
a minha recomendação é levar para tratar. Não espere que ela vá chorar, vá dizer que... alguns deles, inclusive, não, eu sou feliz, dizendo que está feliz e a lágrima descendo. Mas busque a ajuda de um profissional. 77 anos, com depressão. A depressão nesses pacientes idosos, ela não traz só os sintomas de depressão, ela descarrilha todo um trem, assim vamos dizer. É um paciente que vem ali com suas doenças controladas, e se ele tem uma depressão associada, ele vai descompensar as outras. Ele não vai aderir ao tratamento da hipertensão, da diabetes, a própria mobilidade dentro de casa necessária. Ele começa a ter dificuldades, isso atrapalha o equilíbrio, aumenta o risco de quedas. Então a depressão, ela é uma porta que se abre para descompensar as outras doenças. Não é só de tratar, de melhorar essa sociabilidade, ou mesmo dela ter uma atividade lúdica dentro de casa, mas também de complicações em outros órgãos. Por falar nessa questão de sinais, a família ou até o cuidador precisa ficar atento, precisa que a gente reforce aqui que os cuidadores ou a família tem que ficar atento a esses sinais de problemas mentais? Ficarem bastante atentos. E aqui eu levanto uma mensagem de eles ficarem atentos, inclusive com a própria saúde. Você imagine uma pessoa estressada, ansiosa, depressiva, tendo que cuidar de outra, dependente muitas vezes, de um idoso que tem comportamento, valores de outra geração, muitas vezes com demência. Então, essa pessoa tem que primeiro se observar. Ela está com a saúde mental boa, dormindo bem, sem estresse, ela está bem serena, com a capacidade de tomada de decisões plena, ela consegue identificar se aquilo é uma irritabilidade ou se aquilo ali é apenas uma coisa da demência, um comportamento alterado que ela vai passar despercebido. Eu sempre dou exemplo de um paciente que é cuidado por um cuidador estressado, às vezes até o arrastar da sandália, ele se incomoda, o cuidador. Então, familiares e cuidadores têm que estarem bem, observarem eles. Estou com minha saúde, eu posso cuidar. Os próprios familiares, mais que não cuidem diretamente, mas eles também têm que estar com a saúde mental em dia para poder observar aquela situação, não ficar muitas vezes transferindo angústias dele para o paciente ou para o cuidador do paciente, ele tornando essa relação muitas vezes pior do que já era. Às vezes é um familiar ansioso que ele super cuida, nunca está satisfeito com os cuidados com a mãe ou com o pai ou com o avô, quer que a dieta seja mais intensa, quer que nunca se contenta, ele não está acostumado com a estabilidade. Então, se é um familiar ansioso também, ele vai transferir essa ansiedade para o paciente, para o próprio cuidado. Então, primeiro, se observar. Será que eu estou bem? Eu posso cuidar? Só cuida quem está bem. E depois observar esses sinais e sintomas. A gente tem dois perfis de pacientes. Tem um paciente... na verdade, tem alguns perfis. O envelhecimento ele é muito heterogêneo. Tem aquele idoso rígido, saudável, que corre, que embora tenha muita idade, tem uma saúde mental plena. Tem aquele mais frágil, aquele que anda mais lento, que vem ficando com perda de massa muscular, perda de peso, o apetite já não é aquela coisa, esse é mais vulnerável. E tem os demenciados, né? Aqueles pacientes que já não estão tendo a percepção da realidade que a gente tem. Então, esses pacientes demenciados, os sinais são de alterações comportamentais. Se ele está mais sonolento, se ele está mais alerta, se ele está com discursos desconexos, se ele está agressivo, se ele está com inquietação, isso são alterações comportamentais. Isso é importante a família perceber. Na maioria das vezes percebem quando o paciente está mais agitado, está agressivo, quando ele está dando trabalho, eu sempre digo. Quando ele está ali caladinho, isso é mais difícil deles perceberem. E esse fato deles ficarem sonolentos, sem buscar conversar, também é um sinal que eles devem identificar. E
O idoso mais frágil, muitas vezes ele tem sinais indiretos, aqueles que a gente falou, de somatização. Eles trazem sintomas físicos como uma forma de manifestar o adoecimento mental. Eles trazem uma dor que não passa, a gastrite nervosa, a dor que corre o corpo todo. Eles trazem sintomas físicos, esse é um problema, mas se isolar, ficar mais calado, sem vontade de fazer nada, esse em todos os perfis de idosos são sinais que a gente deve prestar atenção. Quando o senhor fala nessa questão aí do idoso que já está dando trabalho e que a família vem perceber, quando a família vem perceber nessa hora aí, significa que a situação já está bem avançada ou não é bem assim? Eu até falei idoso dando trabalho, mas na verdade eu estou querendo dizer quando ele está descompensado, ele está dando mais trabalho, porque ele não dá para um cuidador que está bem com ele mesmo, está bem com tudo, é um prazer cuidar. Quem cuida, na verdade, tem que ter um pouquinho de... um pouquinho não, ele cuida por amor, não é fácil. Então, quando ele está tendo trabalho, quando o idoso está dando trabalho, a gente já pensa também que será que não é o cuidador que pode estar sobrecarregado ou não está satisfeito com a profissão. Quando ele começa a ter alterações comportamentais e o trabalho para cuidar dele é maior, eu vou refazer minha frase, isso, você perguntou se pode ser uma situação já bem avançada da doença, né? Isso é uma alteração que acontece no curso da demência, Geraldo. Principalmente quando o paciente sai de um estágio, de uma fase inicial, no estágio leve, vai para um estágio moderado, uma fase moderada da demência, essas alterações são muito marcantes. Ele começa ali perdendo a memória, algumas outras funções cognitivas, vai isso insidiosamente, devagarzinho vai progredindo, e aí quando ele passa para muda de estágio, assim, ele avança a doença, ele começa a fazer alterações comportamentais, inquieto, agressivo, sem dormir, ficar perambulando, querendo fugir de casa, ou mesmo sonolento demais, ou mesmo depressivo, ansioso. Então é um marco de que está progredindo, não é um marco que está avançado, não. Quando está numa demência avançada, ele começa a perder muito mais as capacidades dele. A capacidade de tomar banho sozinho, ele perde a continência, ele desaprende o mecanismo da hora de controlar a urina, de controlar as fezes, desaprende a comer. Nas fases mais avançadas são as funções de se manter, a gente chama de atividades básicas do dia a dia, que ele perde nas fases avançadas. É mais na fase moderada as alterações comportamentais. Muito bem. Quem está ouvindo aqui o programa e está mandando um abraço e um beijo bem grande aqui para o Dr. Belísio é a sua paciente, a dona Lourdes de Oscar Balé. Está ouvindo o programa e está dizendo que está ótima e a terapia dela é plantas. Olha, e mandar um beijo aí para dona Lourdes de Oscar Balé, é a mãe de Betânia, né? Exatamente. Mandar um abração. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, pergunta aí, doutor, se eu tenho 61 anos, eu posso caminhar, eu tenho um problema de colesterol, sabe? Aí, pergunta aí se é bom caminhar, para baixar. Ela disse que tem 71 anos, se eu não estou enganado. Se não tiver nenhuma contraindicação de ordem cardíaca, se o coração dela for bom, se ela não tiver nenhuma contraindicação osteoarticular, ou seja, se ela não tiver problemas de osteoartrose no joelho, no calcanhar, no quadril, se ela caminha e não tem dor, ela deve caminhar. É uma das atividades físicas mais acessíveis, mais fáceis do idoso começar. Procurar um terreno plano, para não ter risco de tropeçar e cair. Um ambiente iluminado, não adianta ir num lugar escuro, tropeçar e cair também. Nunca ir em jejum, ingerir ali um suco, uma fruta antes de caminhar. Levar a garrafinha com água para hidratar antes, durante e depois. Se possível, ir acompanhado, né,
alguém, se não vai sozinho mesmo no lugar que... e nesse período agora, usar a máscara e todas as medidas sanitárias que estão aí pra gente utilizar. Então, caminhada é um excelente exercício para quem pode. A maioria das pessoas podem e devem sim. O sedentarismo, Geraldinho, ele em qualquer faixa etária, ele é um péssimo marcador de qualidade de vida e um importante marcador de péssimo desfecho cardiovascular, ou seja, não fazer nada, não se movimentar, em qualquer que seja a faixa etária, você tem um risco muito maior de morrer mais cedo e morrer e de uma forma mais sofrível. Tem que se mexer. Tem que se mexer. E minha garganta também já tá indo aqui pro espaço. Minha garganta tá indo aqui pro espaço. Já bebi água você lá aqui, pro rapaz. centro de síndromes respiratórias. Né? Não é? Tem mais perguntas. Vamos ouvir. E o paciente não consegue andar. O paciente relativamente jovem, tem 69 anos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, doutor Belise. Doutor Belise, aqui é Rita. Eu queria apresentar uma conversa ao senhor. Papai faz uns 5 a 6, uns 3 a 4 dias que não urina. Ele vai pro banheiro, dá aquela vontade e não urina. Ele tem 85 anos. O nome dele é Francisco Severo dos Santos. Aí domingo, ele tava com a diarreia grande, ele levou pro SESC. Ficou lá, tomou um soro e o médico passou uma injeção e um remédio. Isso que fazia ele mijar e a desinteria que ele tava. Queria perguntar o que é isso aí, se é problema de próstata ou se é outra coisa. E aí, doutor Esse Belise? tipo de sintoma no paciente do sexo masculino, com 80 e poucos anos, a gente pensa logo em próstata, né? Mas, além de doença na próstata, seja só um crescimento benigno, seja um tumor, seja uma infecção na próstata, uma prostatite, a gente tem que pensar também em infecções urinárias, né? Infecção do trato urinário, e pensar também, já que um paciente teve diarreia, ele perdeu muito líquido, será que não é desidratação? Ele pode não estar urinando porque está desidratado. Mas ela falou que ele tem a vontade, vai no banheiro, ou seja, a bexiga provavelmente fica cheia e ele não está urinando. Isso é um sintoma que deve ser imediatamente tratado. Ela tem que voltar a procurar o serviço médico. 4 dias sem urinar, tem alguma coisa errada. E só saber se é da próstata ou é outra coisa não vai resolver. Ela tem que ir logo buscar auxílio. Muitas vezes a gente precisa passar até uma sonda para o paciente conseguir urinar. Porque se ele ficar muito tempo sem urinar por causa de uma obstrução na próstata, ele pode perder inclusive os rins dele. Faz uma insuficiência renal aguda, que a gente chama de insuficiência renal pós-renal, ou seja, por uma obstrução depois do rim, e isso pode levar o paciente muitas vezes até a fazer hemodiálise. Então, vê se não é desidratação, teve diarreia, pode estar desidratado, e aí hidratar, ver se não é uma infecção, ou ver se é alguma doença na próstata que precise de uma intervenção. De todas as 3 formas, precisa ser visto o mais rápido possível.